A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Josivaldo e hoje, 13 de fevereiro, vamos meditar na leitura diária da nossa revista da Escola Dominical em Atos capítulo 20, versículo 28, onde Jesus é o Deus homem que nos comprou com o seu sangue. Leamos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto. Foram 3 anos de relacionamentos profundos entre Paulo e aqueles líderes. Paulo os chama de presbíteros e bispos, e ao empregar o verbo pastorear, Paulo lembra-os do compromisso com a igreja do Senhor, dentre os quais podemos citar 3. Primeiro, o compromisso. O líder deve cuidar de todo o rebanho e não apenas das ovelhas dóceis. O segundo compromisso, o líder não é dono do rebanho, mas servo dele, para apacentardes a igreja de Deus. O terceiro compromisso, compreender o valor da igreja, que ele comprou com seu próprio sangue. O teólogo John Stott resume esse versículo dizendo: as ovelhas são o rebanho de Deus Pai, compradas pelo precioso sangue de Deus o Filho e supervisionadas por pessoas indicadas pelo Espírito Santo. Finaliza o tema do dia, Jesus, o Deus homem, que nos comprou com seu sangue, com a obra de Anselmo de Cantuária, porque Deus se fez homem. Escrita no século XI, trata da necessidade da encarnação. Cristo se fez carne a fim de tornar possível a expiação e, assim, satisfazer as justas exigências de Deus relativa ao pecado humano. O ponto de partida de Anselmo na exposição de sua tese é que a satisfação deve ser proporcional ao pecado. Então, ele segue afirmando que o pecado contra Deus é tão grave que o homem, em suas evidentes limitações, não pode de si mesmo prover essa satisfação. Anselmo vai além e diz que ninguém pode prestar essa satisfação, exceto Deus mesmo. É nesse ponto que surge um impasse, cuja solução parece impossível. A culpa do homem é tão grande que só Deus pode prover a satisfação para ela. Porém, ninguém deve fazê-lo, senão o homem, já que a culpa pertence exclusivamente a ele. Percebe-se assim, pelo raciocínio do bispo de Cantuária, que, no tocante à culpa do pecado humano, só Deus pode pagá-la. Mas, para que haja justiça, somente o homem deve pagá-la. Como solucionar esse problema de tal modo que o ser humano se livre da culpa sem que Deus ponha sua justiça de lado? A solução está em Cristo. Anselmo afirma: se só Deus pode e só o homem deve fazer essa satisfação, então necessariamente deve fazê-lo quem seja ao mesmo tempo Deus e homem, verdadeiramente homem sem deixar sua natureza divina. Que Deus abençoe.